Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa aula 4, nosso quarto vídeo da nossa jornada ABC da Bruxaria Solitária. Eu sou Sérgio Lourenço, sacerdote wicano da tradição de Taliesin. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. E o tema da nossa aula de hoje, que é também prática, é a autodedicação. Desde já, então, peço para que você se atente às bibliografias referenciadas aqui na descrição do vídeo, que elas vão servir de base para você ampliar o que significa a autodedicação, ok? Pensando aí que nós estamos no nosso quarto mês, caso você siga isso corretamente, a proposta da jornada, que é em 13 meses, é importante que agora você considere se você já está maduro o suficiente para decidir que você quer realmente viver essa jornada solitária na bruxaria, no paradigma wicano. E isso é marcado ritualmente a partir de um ritual de autodedicação. Por que a autodedicação? Que você vai fazer por você e com você mesmo, solitariamente. Por isso que é auto, né? Fazer a autodedicação. E a dedicação, de um modo bem geral, e aí você vai ampliar isso muito nas referências bibliográficas, ela é um período de namoro com a Wicca. É um período em que você se compromete, se abre para poder se aprofundar nos temas e ao final disso decidir se vai se engajar nisso ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória e se aprofundando cada vez mais. E a autodedicação no sentido prático nada mais é que um ritual, uma ritualística que demarca isso. Mas já vai ser necessário que você adquira o seu atame. Então vamos falar um pouco sobre o atame. O atame é a verdadeira ferramenta das bruxas e dos bruxos, como diria Gardner, mas é também a principal ferramenta e ela representa de uma maneira mais simples a intenção e o eu da própria bruxa e bruxo. E ela tem um simbolismo muito rico que vocês vão estudar isso mais pra frente, na parte em que eu falo um pouco sobre os instrumentos mágicos. Tem um vídeo que eu falo aqui também no canal Minha Vida de Bruxo, em que eu falo um pouco sobre os significados dos instrumentos mágicos, se você quiser assistir para complementar. E também no livro do Lascaris, na nossa bibliografia, tem um capítulo em que ele fala sobre os instrumentos mágicos e ele aborda de uma maneira muito profunda o que é o atame, então vale a pena a leitura. Mas de um modo geral, o atame, no sentido prático dele, é a ferramenta de intenção que vai servir para a gente fazer nossas práticas, nossas consagrações, enviar energia, traçar o círculo mágico. Então ele é um instrumento que facilita isso e ele é um instrumento sagrado. E o atame, na sua configuração mais prática, ele precisa ser dessa seguinte formatação. Então, meu atame, né, que eu uso, um dos meus atames, ele precisa ser feito de aço, tá? Então, ele precisa ser feito de aço e ele precisa ter 2 fios de corte dessa maneira aqui, ok? O cabo dele precisa ser de material natural, porque, né, uma relação mais natural possível, isso produz energia, enfim. Então, um cabo de madeira, ou um cabo feito de osso de algum animal, ou de um chifre, né, de algum animal. Tem atames hoje com chifres de boi também, que você pode encontrar na internet. Então ele precisa ser feito, o cabo dele de um material natural, mais natural possível. E ele é sempre preto e tem alguns símbolos gravados nele. Esses símbolos variam de acordo com cada praticante e tradições também. Aqui eu coloquei alguns símbolos nesse atame, né? Se vocês notarem, há um glifo do ar, o símbolo da deusa, do deus, um pentagrama da arte, um símbolo expressando a roda do ano, e aqui a palavra Awen, né? Que é inspiração, é uma palavra gaélica celta que significa inspiração divina, e aí é por conta das minhas práticas, da minha própria vivência e inspiração de arte também, tá bom? E esse atame, ele precisa ser então dessa configuração. Essa é a configuração do atame que você vai precisar adquirir. Então lembre-se, a lâmina feita de aço, precisa ter os 2 fios de corte, ele não precisa cortar, tá? Ele não é para ter corte literalmente, não é uma necessidade. Mas ele precisa ter essa configuração de lâmina, um cabo preto, ainda você não vai gravar nada nele, na verdade não vai precisar gravar nada nele, a não ser que você queira e sinta, isso eu deixo para você na sua prática e vivência, ok? Então ele precisa ter essa configuração.
E você vai fazer essa prática ritual da autodedicação entre o período, ele precisa acontecer entre o período da lua nova até a lua cheia, que é uma fase mais favorável da lua. Você pode fazer isso, seria interessante você fazer essa autodedicação em um período mais luminoso do ano, como entre a primavera e o verão, mas nada impede de você fazer em outros períodos do ano, mas seria interessante você seguir essa sincronia, primavera ou verão. Então, entre uma fase nova até cheia da lua, né? Você vai escolher uma fase. Se for uma fase recém-saída da nova, né? O primeiro crescente lunar seria ideal. Uma noite, você vai fazer isso numa noite. Então é importante que você faça esse ritual, escolha esse dia. E é importante que você considere fazer um jejum 24 horas antes desse ritual, um jejum de carne, de atividade sexual, de qualquer droga recreativa ou bebida alcoólica, eventos ou situações estressoras ou que te retire muito do seu centro ou que traga exaustão. Não faça isso se você tiver algum adoecimento, né, algum problema específico que te deixe com a energia mais baixa, então espere se recuperar antes de fazer. Enfim, são fundamentos que eu até explico aqui em outros vídeos do meu canal Minha Vida de Bruxo, que vale a pena você acessar e assistir para compreender. Então é um aspecto importante você considerar esses jejuns e essas preparações prévias. Então esse ritual você vai poder escolher que ritual de autodedicação você vai fazer a partir das bibliografias que estão descritas no livro. O livro Wicano da Bruxaria Solitária, do Buckland, é uma boa proposta. Lá nesse livro tem um ritual que você pode seguir de maneira simples e até adaptada, mas é importante que você já tenha adquirido o seu Atami. Eu vou deixar a escolha de vocês, esse ritual, porque é a sua jornada, não é a minha jornada, não é a jornada de ninguém. Né? No caminho tradicional, você seria dedicado a partir da proposta ritual daquela tradição, daquele coven. Mas como é uma criação sua, é importante que você mesmo estabeleça essa prática desse ritual. Por isso que eu vou deixar em aberto para que você escolha com critério esse ritual que você quer, ou mesmo se você sentir-se preparado, já poder realizar escrever você mesmo esse ritual. Por que não? Não é mesmo? E aí eu falaria para você, antes de fazer esse ritual, que você consagre seu Atami. E aí nos livros também tem rituais de consagração para você consagrar o Atami. E por que eu elegi o Atami? Porque o Atami ele simboliza a sua transformação do seu eu, a forja do seu eu. E ele vai ser seu companheiro de desenvolvimento e jornada nessa jornada de bruxaria solitária. Então, consagre o Atami, e há ritos de consagração desde ritos simples até ritos mais elaborados, ok? E aí você pode fazer essa consagração desse Atami e ele vai ser seu companheiro de jornada. E depois, em seguida, então você faz o seu ritual de dedicação. E é importante que após esse ritual de dedicação vai começar um processo de um trabalho de autoconhecimento e autoexploração e autodesenvolvimento. E após esse ritual, que é o momento em que você vai se dedicar a, eu vou usar esse termo, namorar a Wicca para definir se ela é seu caminho e a sua jornada também, ok? Então lembre-se disso, dessas práticas. Realize o seu ritual, marque, é algo seu, é algo que você precisa fazer com total discrição, é uma coisa íntima. Se você quiser tirar alguma dúvida no nosso grupo ABC da Bruxaria Solitária, mas é importante que você tenha esse entendimento, ok? E até a nossa próxima jornada aqui, nosso próximo vídeo. Não esqueça de fazer as leituras, de anotar as suas percepções também antes e depois, né, que você teve no seu ritual de dedicação. Então, vamos seguindo aqui para o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo aula. Até mais!